Pessoal, como vão? Eu venho aqui hoje para comentar a questão do Jornal Nacional. Nos dias 12 e 14 de abril último, o JN chegou a surpreender o país com um noticiário que fez o impensável em se tratando de JN. O que é o impensável? O Jornal Nacional noticiou delações contra o PSDB e mais, delações que afetavam o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o que, convenhamos, é um espanto em se tratando de Globo, em se tratando de grande mídia, porque, como todos sabemos, o Fernando Henrique Cardoso é o queridinho da mídia. Porém, a gente vê que o JN, ao noticiar delações da Odebrecht contra Fernando Henrique Cardoso, Alckmin, José Serra, Aécio Neves, Beto Richa, Ieda Cruzius, até esses, Aloysio Nunes, foi a tucanada toda para o JN, três edições. Dias 12, 13 e 14, o JN noticiou o que todos sabemos há muito tempo, que os tucanos estão tão ou mais envolvidos quanto os petistas em relações questionáveis com empreiteiras, o que não era novidade para ninguém e continua não sendo. Porém, o que acontece com o PSDB? O PSDB é um partido que tem queixo de vidro. O PSDB não aguenta um tapa. Vocês viram as pesquisas recentes do Vox Populi, do Ibope, e vocês viram o derretimento dos tucanos. Hoje os tucanos perdem do Lula em primeiro turno de lavada. O que acontece? Por que os tucanos perdem, derreteram com umas poucas denúncias que a grande imprensa fez, porque não havia como não fazer, não dá para ignorar que o PSDB está sendo citado. Então, citam uma vez, o PSDB já derrete. E esse derretimento do PSDB, ele foi tão grande, tão profundo, tão rápido, que a grande imprensa praticamente sumiu com as notícias sobre as delações contra tucanos. Evidentemente que não sumiu de todo, porém, a partir do dia 15, o PSDB simplesmente sumiu do Jornal Nacional, que é o telejornal do golpe, que é o telejornal encarregado e, na verdade, que coordena a destruição do Partido dos Trabalhadores de uma forma que procura fazer com que pareça ao telespectador desavisado, ao Homer Simpson, como William Bonner chama os seus telespectadores, procurou ver a essas pessoas que acreditam no JN que haveria alguma coisa de diferente nas delações contra o Lula. Alguma coisa maior, como se o Lula tivesse mais ou menos envolvido. Todos estão envolvidos, todos sempre estiveram envolvidos. Envolvidos em quê? A gente não sabe. A gente não sabe até que ponto as denúncias contra o Lula, contra o Fernando Henrique, contra o Aécio, até que ponto elas são denúncias verdadeiras e até que ponto elas fazem parte de um sistema que se instalou no Brasil devido ao modelo de financiamento de campanha. Então, o político brasileiro
ele precisa de muito dinheiro nos últimos anos, né, nas últimas décadas, por conta da permissividade para que empresas financiassem campanhas eleitorais. Os políticos precisam manter relações com empreiteiras, com grandes empresas, com bancos, para ter chance de vencer, para participar do jogo político. A verdade é essa, esse modelo de financiamento eleitoral que foi estabelecido no Brasil e que inclusive é defendido pela grande mídia, né? O jornal Globo recentemente ele fez um editorial defendendo o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Então é muita hipocrisia o que está sendo feito por esses veículos e principalmente pela Globo, porque esse modelo que leva a uma relação questionável entre políticos e empreiteiras, esse modelo foi defendido por todos. As autoridades, as mesmas autoridades que estão investigando isso, elas condescenderam com esse modelo e esse modelo vige no país há muito tempo. Há muito tempo, todos sabem disso. Mas o que me leva a fazer esse vídeo para conversar com vocês é basicamente a postura do Jornal Nacional, que não é de surpreender, mas é de continuar revoltando a gente. Porque simplesmente o Jornal Nacional se tornou, nos últimos 10 dias, um telejornal do Lula. É o telejornal dos ataques ao Lula. E sumiu com as notícias contra tucanos, por exemplo, que foram sempre os favorecidos pela grande mídia, que continuaram saindo. Então eu tenho algumas notícias que eu selecionei aqui, que saíram nesse vácuo de tempo do dia 15 de abril ao dia 24, até o dia, pelo menos até o dia 22, né, o último sábado, nas edições todas do JN da semana passada, houve notícias que simplesmente não saíram porque foi uma escolha jornalística. O Jornal Nacional, a editoria do Jornal Nacional, basicamente o William Bonner, que é o editor daquilo, ele decidiu, claro que obviamente sob determinação dos chefes dele, que os tucanos não aguentam um noticiário que o cite. Mas notícias importantes saíram e que foram simplesmente extirpadas do Jornal Nacional. Vamos lá. Delator diz que Aécio pediu ao Odebrecht para pagar a empresa. Senador contesta. Saiu no G1, mas no JN não saiu. Segundo Benedito Júnior, Tucano pediu à empreiteira que pagasse 6 milhões à PVR por serviços prestados à campanha do senador à presidência em 2014. A assessoria de Aécio nega Caixa 2. Outra notícia também do G1. Aécio pediu 6 milhões de Caixa 2 para a campanha de aliados. É a mesma notícia, na verdade. No Estadão, Aécio se refugia em BH para preparar defesa em inquéritos da Odebrecht. Seria uma notícia que poderia parar no JN, não saiu. Odebrecht tem até o telefone da mãe do Aécio. Isso saiu no Conversa Fiada, mas a notícia vem da Folha, da revista Veja. Né? O Paulo Henrique Amorim tirou da Veja. Está aqui na Veja, delator da Odebrecht diz que tem até o telefone da mãe do Aécio. Era uma notícia que, se fosse contra o Lula, estaria no JN. Outra notícia do G1, essa é boa. Obras do metrô de São Paulo abasteceram esquema de propina para Alckmin e Kassab, dizem delatores. Executivos da Odebrecht citaram que dinheiro desviado era para a construção da linha 6 laranja, que está parada desde 2016. Não foi assunto do JN. Delação da G1. Delação da Odebrecht com codinome Suíça
envolve secretário de Alckmin suspeito de ter recebido R$200 mil de Caixa 2. Segundo o delator, doação não contabilizada foi repassada para a campanha em 2010. Rodrigo Garcia diz que a acusação é descabida e nega, blá 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 blá. Aí no Intercept, Serra e Alckmin são os maiores beneficiários da Odebrecht em 22 anos de hegemonia tucana em São Paulo. Evidentemente isso não vai sair no JN. A revista Fórum, por exemplo, ela denuncia que o santo da Odebrecht vai processar quem o chamou de ladrão da merenda. Sempre que eu vejo os tucanos, o Sérgio Moro, toda essa gente processar alguém que os critica, eu fico pensando o que aconteceria se o Lula fizesse a mesma coisa. Vocês já imaginaram se o Lula ou a Dilma, os petistas em geral, começassem a processar esse monte de gente que os condena sem provas, sem elemento qualquer que permita que uma pessoa seja condenada dessa forma? Eu fico pensando no processo que o Sérgio Moro abriu contra mim, porque eu chamei de psicopata lá em 2015. Vocês vejam bem, o MBL, ele fez bonecos infláveis do Ricardo Lewandowski, do Rodrigo Janot, do Teori Zavascki, bonecos em que eles aparecem como retratados como ladrões. Vocês ouviram falar que o Lewandowski, que o Teori, que foram atrás de processar esses caras que fizeram esses bonecos infláveis? Porque existe aquele princípio da proporcionalidade. Uma autoridade, ela tem que entender que ela é muito maior, muito mais poderosa que um cidadão comum. Então as autoridades, uma autoridade como ministro do STF, como um juiz federal, que investe contra um cidadão que lhe fez uma crítica mais veemente, mas ainda assim uma crítica, né, jornalística, uma crítica que tantos fazem, num momento como esse, que nas redes sociais as pessoas adotam um linguajar mais mercurial, mais veemente, né? Se sair processando todo mundo, não vai haver tribunal que aguente. Não vai haver tribunal suficiente para processar tanta gente. Agora, essas autoridades, elas se apequenam ao atacar, como o Alckmin está fazendo, o cidadão comum. Nós temos também governadores receberam 42 milhões em Caixa 2, diz Odebrecht. E aí, evidentemente, que ele se refere a Pezão, a Alckmin e a tantos governadores de todos os partidos. Essa notícia não sai no Jornal Nacional. Ou se sair, vai excluir os tucanos. O que acontece? O Jornal Nacional, obviamente, ele tá sendo movido como outros veículos, mas no caso do Jornal Nacional isso é muito claro e muito fácil de entender, que ele está sendo motivado pelas pesquisas que mostram um crescimento bárbaro do Lula. Por quê? Porque as pessoas estão começando a comparar, estão começando a lembrar que a última vez que a vida delas esteve bem foi quando o Lula estava no poder. Eu, no blog da Cidadania, eu tenho falado há muito tempo, eu venho falando que isso iria acontecer e de fato começou a acontecer. Muito bem, basicamente eu queria registrar em vídeo, pessoal, esse comportamento e essa atitude descabida, que eu considero imoral até do Jornal Nacional. Não que seja surpresa para qualquer um, mas eu acho que a gente precisa reiteradamente denunciar, falar, porque vai chegando a mais alguém, e eu acredito que os políticos, a classe política, inclusive o próprio Lula, eu acho que tem que começar a dar declarações bem objetivas
dizendo o seguinte: olha aqui o Jornal Nacional, você sabe, mas tem que convocar uma coletiva aí, tem que oferecer uma entrevista ao Jornal Nacional, ir lá e falar ao vivo. Se o Lula quiser falar ao vivo no Jornal Nacional, o Jornal Nacional não vai poder negar isso para ele, ou pede direito de resposta. Está sendo atacado o tempo inteiro. Eu acho que Lula, Dilma, todos esses que são alvos únicos do Jornal Nacional, eles têm que pedir direito de resposta ou ir ao vivo lá e falar: olha, vocês aqui do Jornal Nacional, vocês sumiram com os políticos que também foram delatados, contra os quais pesam acusações tão ou mais graves do que aquelas que pesam contra mim, e vocês se concentram só no meu caso. Eu estou me defendendo no meu caso, mas há outros casos. Por que o Jornal Nacional foca tanto só no meu caso? Todos. Eu tenho defendido o seguinte. Para concluir esse vídeo, eu quero dizer que eu tenho defendido que todos somos inocentes até prova em contrário. Eu mesmo, sofri acusações absurdas, acusações falsas, acusações distorcidas, não de corrupção, porque nunca vão ter nenhum ato de corrupção para imputar a mim, nem inventado. Eles não ousam nem inventar que eu cometi algum ato de corrupção. Mas eu fui acusado de ameaçar o Sérgio Moro, que é uma piada, né? Isso é uma piada do Sérgio Moro. Fui indiciado por isso pela Polícia Federal, como vocês sabem. Estou sendo acusado pela Lava Jato de atrapalhar as investigações. Quem sofre esse tipo de acusação sem provas, sem evidências, que atenta contra os fatos, que atenta contra o bom senso, não vai querer que ninguém, nem os seus adversários, sejam condenados previamente. Condenação, principalmente condenação penal, que pode tirar a liberdade de uma pessoa, é uma coisa muito séria e nenhum cidadão racional pode defender que se tire a liberdade de qualquer pessoa se não houver razões muito claras, insofismáveis, inquestionáveis, porque eu sempre digo que é melhor absolver 1 milhão de culpados do que condenar um inocente. Para mim, Aécio Neves, Alckmin, Serra, Fernando Henrique, Lula, Dilma e seja mais quem for, são todos inocentes até que a culpa deles seja provada. Isso é uma postura civilizada. Isso é uma postura de quem deseja viver num país que respeita o Estado Democrático de Direito. Se você defende a condenação do seu adversário sem provas, só porque ele é seu adversário, sem julgamento, você deve pensar muito bem que hoje é o seu adversário, amanhã é você. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa semana.